A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, caminhos errados, nem se assenta à roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Espírito Santo, com estas palavras do Salmo de número 1, eu quero abraçar a grande família católica, evangélica e espírita, que nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, voltam a formar conosco o maior círculo de oração do rádio brasileiro. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o seu fuso horário, porque estamos cobrindo todo o Brasil do Iapoque ao Chuí, África, Ásia, Oceania, Américas, Oriente, Ocidente também, todos os continentes. Então, conforme o seu fuso horário, que Deus te abençoe nesta linda e poderosa quinta-feira. Estamos alegres porque ontem foi a excelência da colheita de almas para Jesus, aqui em Salvador. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu ficou mais perto de nós, mas as visões, as revelações, as profecias vieram à tona e a glória do Senhor encheu o templo. Houve salvação, cura divina, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, conversão de almas. Muita gente pela primeira vez na catedral, na sede, já fruto do grande trabalho evangelístico que estamos fazendo, distribuindo folhetos, 100 mil folhetos, para aqueles que precisam ouvir a voz de Deus. E já vieram ontem muitas destas almas para ouvirem a voz de Deus e receber a pulseira verde, a marca de pastos verdejantes para este final de ano. Foi uma quarta-feira poderosa. Olha quem já chegou para estar conosco neste programa, nesta audição: Soraya Souza, Pastor Antoniete Nogueira, Claudete Aparecida. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Toniete está dizendo bom dia, queridos irmãos, em todo nível mundial. É isso aí, Claudete. Deus abençoe. Estamos aqui para falar do amor de Deus e para agradecer a Deus pela abençoada quarta-feira ontem. Fui dormir, já era muito tarde e já estou de pé desde 3h40 da manhã para apresentar o Bom Dia Espírito Santo e ter aí uma quinta-feira
com muito trabalho administrativo e espiritual. Já nos preparando, é lógico, para a grande sexta-feira amanhã, dia 15, sexta-feira, o grande dia da quebra das maldições. E ainda temos algumas poucas pulseiras para marcar o seu punho esquerdo, o punho, a mão que te faz uma pessoa próspera. Amanhã é dia de repreender o Exu Mulambo, uma entidade de miséria. Amanhã é dia de repreender o Exu do Lodo, que é a mesma coisa do Exu Mulambo, o Tranca-Rua, a mulher da trouxa, que é a desgraça, o espírito da fome, da pobreza, da miséria e da depressão espiritual. Espírito Santo falou comigo antes de ontem para ministrar a quebra da depressão espiritual. O que é isto, missionário? Vocês vão entender. Depois da pandemia, entrou uma depressão espiritual em muita gente, uma frieza, um desânimo, uma apostasia generalizada. Pessoas que não crêem mais na Bíblia, nem no altar, nem nas palavras de pastores, pessoas que estão perdidas entre um tiroteio do inferno e estão depressivos espiritualmente, falando. Pastores que nem ele mesmo crê no que ele prega, pastoras também. Pessoas duvidando da Bíblia, da palavra e blasfemando contra o Espírito Santo. Há uma depressão espiritual na sociedade cristã de uma forma geral. Pessoas que frequentavam, iam à igreja, oravam, jejuavam, eram fiéis e que perdeu o rumo da igreja, a direção. O diabo os conseguiu ferir nas emoções espirituais. Um desânimo geral, depressão espiritual. Até Elias teve este momento crítico de sua comunhão com Deus. Depois de uma grande vitória, Elias fugiu, deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Mas Deus o amava e não tinha ninguém para animá-lo. O Senhor enviou um anjo e o anjo trouxe a Elias pão e água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo, porque a situação espiritual dele estava sendo, o lado espiritual dele estava sendo bombardeado. Ele estava tão ruim no seu psique, em suas emoções, em sua alma, que ele dormiu novamente. E o anjo lhe deu mais pão e mais água. E falou para ele: levanta, você não pode ficar aí na sombra da morte. Você não pode ficar aí deitado. Você ainda tem ministério. Você ainda tem unção. Você ainda tem chamado. Levanta. E ele levantou e caminhou 40 dias e 40 noites pela faixa de Gaza e chegou ao monte de Deus. E lá no monte, ele ainda estava depressivo espiritualmente falando. Ele entrou em uma caverna e se escondeu. O pavor, o medo, a enfermidade psicossomática era tão forte que Elias entrou em uma caverna e se escondeu. Veio um ventaval, era o vento do diabo, soprou. Deus não estava naquele vento.
Veio um terremoto, pedras caindo sobre pedras. Deus não estava naquele terremoto. Veio uma chuva de granizo. Deus não estava naquela tempestade. Depois ele ouviu uma voz meiga que penetrou em seus tímpanos. O que fazes aqui, escondido na caverna, com medo, depressivo, desanimado com o ministério, desanimado com a vida cristã, desanimado com o holocausto? Você viu fogo caindo? Você derrotou profetas de Asser e de Acabe e agora está na caverna? O que fazes aqui, Elias? Levanta. Você ainda tem missão para cumprir? Ainda tem ministério para realizar? Levanta. E ele saiu da caverna e cumpriu seu ministério até o fim. E foi arrebatado em um carro de fogo. Deus o ajudou. Deus o fortaleceu. Deus esteve com ele naquele momento de vitória e também naquele momento de depressão espiritual, de desânimo com a fé. Quem sabe você que me ouve, presbítero, pastor, diácono, obreira, obreiro, pastora, sacerdote, está desanimado com a fé, com a Bíblia, com o altar, com a comunhão, está desanimado com o campo espiritual pós-pandemia? Levante a sua cabeça, ainda há azeite na vasilha, ainda há missão a cumprir. Levanta, beba a água da vida, coma o pão da vida, suba ao monte Horebe, ao Hermon, ao Sinai, faça uma nova aliança, veja onde você caiu, volte às primeiras obras, clame ao céu, caminhe. Se você parar de caminhar, o diabo te derrotará e te levará com ele para o lago de fogo e enxofre. Levante a sua cabeça, resista ao diabo, lute, batalhe, use a espada do Espírito, use o escudo da fé, use a visão espiritual, levanta os olhos para o céu, vença os leões, vença Faraó, vença Nabucodonosor, vença o desejo da maldita cachaça, droga, sexo explícito, vença. Pare de olhar para baixo, para os fracassos que bateram. Olha para Jesus, faça como Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Clame ao céu. Se ninguém pode te ajudar, o céu pode te ajudar. Se você não pode caminhar, o Senhor te toma pela mão direita e te põe novamente no caminho. Cometeu uma falha, uma blasfêmia, um pecado, um erro, peça misericórdia e perdão com a porta do seu quarto fechada. Olha para Jesus. Pare de estar baseando a sua vida espiritual na vida de outras pessoas. Salvação e bênçãos são coisas particulares, são coisas que Deus dá para cada um, segundo a medida da fé.
Que Deus nos ajude a sermos fortes ontem, hoje e amanhã. O Espírito Santo falou comigo para amanhã, sexta-feira, dia 15, ministrar com muita autoridade, de muita autoridade mesmo, porque ganhar um alcoólatra é muito fácil. Ganhar um idólatra é muito fácil, mas você ganhar um crente desanimado e o animar é difícil, porque ele tem 8.000 demônios incorporados. Mas o Espírito Santo falou comigo antes de ontem para fazer a quebra das maldições amanhã, para pessoas que estão depressivas espiritualmente. Não crê mais na Bíblia, nem no altar, nem no pastor, nem na Santa Ceia, e não crê mais nem em Deus e em sua existência. Eu quero amanhã penetrar no primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu, amarrar o valente, o Exu João Bobo, que às vezes está abatendo a sua crença e provocando esta apostasia. E você será ressuscitado para reviver o que Deus planejou para a sua vida espiritual. Tem muitos pastores hoje tornando ateus, não creem mais nada. Só estão no altar por causa da farinha que perece, mais nada. Obreiros e obreiras, levitas e cantores do templo, às vezes estão passando pela situação que passou Elias, ou pela cegueira e cabeça raspada que passou Sansão. Mas levante a sua cabeça, não tenha vergonha de clamar e de pedir ajuda espiritual. Amanhã, sexta-feira, por uma revelação divina, eu quero recuperar o seu ministério, a sua visão, o seu trabalho com Deus, te libertando das setas inflamadas do maligno. A batalha é grande, ela é espiritual. Mas Deus sempre usa alguém para pegar em sua mão, como o anjo pegou na mão de Elias e disse a ele: levanta-te, ainda tem ministério, ainda tem uma grande caminhada. Amanhã, eu quero com muita autoridade, seriedade, temor, tremor, desamarrar os laços na força espiritual para te dizer: caminha, porque ainda faltam 30 anos, 40 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, para terminar o seu ministério. A visão é nítida, a palavra é profética, o compromisso é entre Deus e a voz da profecia. Tá bem? Já são 5h25 em Salvador. Programa é o Bom Dia Espírito Santo. Programa é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Show da Bênção. Por que não dizer? É a Universidade da Fé. Na palavra do evangelista Daniel de Oliveira, um nome, uma revelação. Missionário da Ordem de Cristo. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, estamos pela Rádio Cultura da Bahia, estamos pela Rádio A Voz da Bênção,
Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos também pela Rede Dias Dávila, pelo Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Estamos cobrindo todo o território nacional. Fique conosco, tá bem? Olha quem já chegou para estar conosco: Antônio Marcos Costa, Osana Oliveira, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão ao vivo, diretamente do bairro da Barra, Salvador, para todos os continentes. Estamos conectados com o mundo da internet, levando o assunto que o mundo precisa conhecer: Jesus, o amado das nações. Bom dia, Espírito Santo. Pegue aí agora um copo com água e creia, para que você beba e receba a sua bênção, como se fosse o tanque de Betesda, o tanque de Siloé, ou como se fosse o Rio Jordão, ou as águas de Caná da Galileia, que transformaram em vinho, as águas do Jordão que limparam as lepras, ou a lepra que estava em Naamã, o sírio, como as águas do tanque de Siloé, que o cego lavou e voltou vendo, as águas do tanque de Betesda, que os doentes desciam e eram curados. Tudo é possível para aquele que crer ontem, hoje e amanhã. Coloque aí um pouquinho do azeite de oliveira para santa unção e santa consagração. Coloque também o seu celular, o seu notebook, chave do apartamento, da casa, número de processos, ferramentas de trabalho que você usa. Coloque aí a sua bolsa com os cartões de crédito, porque às vezes você se meteu em uma dívida que parece uma bola de neve, e por detrás está o Exu agiota, destruindo o seu presente e o seu futuro. Apresente a Deus seus cartões, que às vezes os agiotas, legalizados por lei estabelecida pela economia do país, é o maior ladrão do seu patrimônio. Vocês sabem o que eu estou falando. Apresenta aí a Deus agora sua bolsa, suas carteiras, seus cartões, talão de cheque, tá bem? Apresenta a Deus aí agora aquela receita médica que ontem o médico passou, para que ao usar o medicamento haja um efeito espiritual e físico. Aqueles exames que você vai fazer, você está tremendo na base por causa dos exames que o clínico passou, ou o ortopedista. Apresenta a Deus o nome da sua rua, o número de sua casa, o sobrenome de sua família, para que haja uma bênção segundo a medida da fé. Missionário, Deus sabe aonde eu moro, Deus conhece a minha rua, Deus sabe de tudo, mas Ele quer que você apresente, porque ao homem foi dado o livre-arbítrio. Se você quer a bênção, busque a bênção. Se você quer a maldição, então fique debaixo de uma nuvem de maldições. Apresente a Deus aquelas caixas com medicamentos, antibióticos, remédios, para que haja a bênção pela ciência, porque a ciência também é de Deus, e a bênção pelo caminho da visão e da fé. Apresente a Deus seus pedidos de oração pelo filho que está no mundo do crime, das drogas, tá bem? Mande seu pedido de oração para este celular. É o 99 711 7881. O código é 71. Mande agora.
Repito o número do telebênção ou do telezap espiritual: 71 99 711 78 81. Seu pedido será colocado no livro dos anjos. É o único lugar no mundo que o livro dos anjos está no altar já há mais de 90 dias, por causa da visão espiritual de 1969, quando Deus arrebatou uma irmã nossa em Belo Horizonte e a levou num salão de cristal, e lá havia milhares de anjos escrevendo rapidinho. E ela perguntou ao anjo condutor o que eles escrevem. E o anjo condutor disse: o pedido do povo de Deus na terra. Anjos escritores que escrevem o seu pedido. E quando você escreve no livro dos anjos, há uma comunicação de bênçãos. Eu já tenho mais de 15 mil nomes de todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania, de pessoas que me pedem chorando ou sorrindo: escreva o nome da minha família, família Silva, Barreto, Oliveira, Rodrigues. Escreva o nome da minha família, missionário, no livro dos anjos. E todos os dias a igreja ora. É livro de oração, pastor? Não. Livro de oração está em todos os altares de todas as denominações. É uma bênção também. O livro dos anjos é uma revelação acima do livro de oração. O livro dos anjos está abalando a Bahia. Ontem, pessoas vieram de toda a região metropolitana e só queriam uma coisa: a pulseira e escrever o nome no livro dos anjos. Pessoas da igreja Assembleia de Deus Batista, Universal, Mundial. Pessoas da Adventista, Testemunha de Jeová, que estão crendo agora. Pessoas da Igreja Presbiteriana, Cristã do Brasil, Brasil para Cristo, estão vindo aos montes, crendo como eu creio, dizendo: eu quero escrever o nome da minha filha que vai mal no casamento, do meu filho, no livro profético dos anjos, que está no altar da catedral e da sede unicamente. Se você entende o que eu falo, e se você comunga com o que eu falo, deixa Deus te inquietar para você estar conosco, para escrever o nome no livro dos anjos, ou mande para mim. Missionário, eu moro na roça. Missionário, eu moro em Macaé, eu moro no Rio de Janeiro, São Paulo, eu moro nas Filipinas, não tem problema. Mande para este celular. O número é 71, se for de outro país é 5571 99 711 78 81. Repito, 71 é o código de Salvador, 99 711 78 81. E tenha pressa. Por que ter pressa? Deus tem pressa em te abençoar, te tirar das trevas, viu? E te libertar da maldição da depressão espiritual. A depressão espiritual, ela é pior do que a depressão psicossomática de traumas da vida, porque ela faz você perder a fé em Deus. E quem perde a fé em Deus está perdido sem Deus. Quem perde a fé em Deus está perdido sem Deus. Então faça isso. Corra amanhã para a catedral. Mande para mim seu pedido de misericórdia e de socorro urgente pela família. 99 711 78
81. Tá bem? Já são 5h35. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus. Ontem foi um dia poderoso. Como tinha gente naquela catedral e naquela sede. O povo está ressuscitando, redespertando, porque sabe que a catedral e a sede são igrejas do sobrenatural. Igrejas naturais você tem em todos os lugares, amém? Mas aonde Deus opera, segundo a medida da fé, operando através do sobrenatural, é unicamente na Catedral da Bênção e na sede no bairro da Liberdade. Ontem a sede ficou lotada pela manhã, à tarde e à noite. Catedral também, católicos, espíritas, crentes desviados, crentes fracos e derrotados, vindo para uma aliança onde há o sobrenatural. Eu não estou falando da catedral em frente ao Iguatemi, não. Estou falando da Catedral da Bênção, no Largo das Sete Portas, 446, onde está este evangelista Daniel de Oliveira, uma voz, uma revelação internacional. Vamos louvar. Eu só tenho que louvar a Deus, Brasil. Bom dia, Espírito Santo. É isso aí. Deus abençoe de Silvane, Anaílde, pastor Antoniette. Estamos sobre terra santa, reverente, muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Joelma, Deus te abençoe, Joelma. Anaílde, pastor Wilson Santos Silva. Deus te abençoe, Wilson. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e Shalom, paz e graça. Deus seja convosco, missionário. Estou passando para pedir cobertura espiritual. Orações, súplicas por minha saúde, por Mona Lisa da Fonseca, Bispo Cássia Bispo Costa. Desde já, gratidão, pastora Mônica Fonseca. Deus abençoe, filha, serva Rebeca amada, pastora, serva de Deus. Já são 5h40. Pode continuar me mandando mensagens para colocar no livro dos anjos o seu pedido de socorro por você, pela sua família. O telefone é 7199-711-7881. Pessoas de todo o Brasil, principalmente da cidade de Candeias. Deus abençoe a cidade de Candeias, aqui tão pertinho de nós. São Francisco do Conde, Madre de Deus. Cabuçu, será que eu falei certo? Adriana de Jesus Pinto ligou pedindo socorro urgente e ressurreição. Meu Deus. Adriano Braga, Amélia Ribeiro. Deus abençoe. Ana Maria Boaventura, Ana Maria do Nascimento, todos pedindo socorro
e pedindo que inclua seus nomes no livro profético dos anjos. É mais do que o livro de oração, porque foi uma revelação nítida de 1969 que o Espírito Santo me fez lembrar para abençoar o povo de Deus. Marta Machado de Deus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Marta. Antônio Nogueira, Bárbara Leal, Carlos Moraes, Beatriz Amorim, pedindo misericórdia. Daiane Reis, Deni Cardoso dos Santos, Dilma Regina, Edilene dos Santos Costa, Dulceli Franquini Rodrigues, também ali comunicando conosco. E a Soraya está colocando ali no visor do Facebook o número do telefone para você fazer o seu pedido urgente, 7199-711-7881. Edson Santos e família, Elite Araújo, Erasmo Costa, Francisca Anjos, Frank Bispo, Gilda Gonçalves, Helena Alves, Hélio da Paixão, Ivete Pitanga, Jaguaraci Nunes, Juscelina dos Santos, Lenilda Serra, Lúcia de Jesus, Márcia Almeida, Maria Augusta da Silva, Maria da Hora, Maria de Lourdes, Maria do Carmo Reis, Maria Nilza, Marivalda de Jesus, Marta Maria, Miriam Ferreira, Nina Rocha, Ronan Anjos Santos, Rosimeire Nascimento, Sebastião Filho, Selma Cardoso, Thaís Bianca dos Santos, pessoas de todo o Brasil pedindo a inclusão de seus nomes no livro profético dos anjos revelado em 1969. Deus abençoe. Seu pedido será colocado sim no poderoso livro dos anjos, que recebe jejum e oração todos os dias pelo povo que crê e que intercede e que geme e que clama ao mundo espiritual. Ontem nós vivemos um dia poderoso aqui em Salvador, viu, pastor Elisete Barnabé? Viu, Edneide Arruda, vocês que estão tão longe de mim? Viu, Gilberto Cajueiro dos Santos, do Celi Franquini? Foram 6 cultos poderosos e eu entreguei ao povo e entregarei ainda amanhã esta joia preciosa. Deixa eu tirar o relógio, que é para vocês verem a joia, ó. É a pulseira verde. Cadê a sua pulseira, Soraya? Cadê a sua pulseira? Ó, que pulseira linda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Verde, porque representa a visão espiritual deste mês. Pasto verdejante, água tranquila, cálice transbordando, mesa preparada. Se vier o vale da sombra da morte, nós atravessaremos cantando e sorrindo e dizendo: só o Senhor é Deus. Estamos aí na visão de setembro, uma revelação que veio a mim dia 19 de julho, 29 de julho, aliás, para abençoar este mês, já nos preparando para outubro, porque outubro é o mês do Talit, a cobertura do judaísmo, do Deus da tribo de Judá sobre nós. Vamos chegar dezembro com o melhor Natal dos últimos 30 anos da nossa vida. Palavra profética.
em todas as áreas. Saúde, mesa farta, paz na família, apetite para comer bastante chester, peru, pernil, lombo assado ou um omelete com carne moída dentro. Bastante pão de queijo, queijo meia cura. Frutas, acerola, goiaba, maçã, pera, abacaxi, melancia, melão, uva, bastante uva. Vamos chegar dezembro com roupa nova, sapato novo, sandália nova, casa nova, família abençoada. Esta é a palavra da profecia. Para setembro, outubro, novembro e dezembro, toma posse, porque a Bíblia fala da mesa preparada. Não é só de comida ou bebida, não. É paz, união na família. Você nunca mais teve um Natal de tanta união como terá a passagem do dia 24 para o dia 25. Então venha pegar ainda amanhã a pulseira que ainda temos algumas para distribuir amanhã na catedral e na sede. Venha tomar toma posse do que é seu. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Venha tomar posse. Ah, missionário, eu moro em outro estado. Pela fé, Salmo 23 para você. Medita, coma as letras do Salmo 23 e viva, que Deus quer que você venha viver neste final de ano. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico, a mesa está preparada para quem crer, viu? Maristela Ambar, Antoniette Nogueira, Tatiana Moraes. A mesa está preparada. E lembrando que amanhã, sexta-feira, eu estarei fazendo e ministrando por uma revelação de antes de ontem a quebra da maldição, da depressão espiritual. Será que você está depressivo espiritual, Anaildes? Deixou de crer como você cria? O que é depressão espiritual? Muita gente depressiva não crê mais na Bíblia, está perdendo a fé no altar, na Bíblia, na Santa Ceia, no altar. Pastores perdendo a fé no chamado, no ministério. Uma verdadeira depressão, desânimo, blasfêmia, fazendo coisas erradas que não faziam antes, oferecendo ao altar pão imundo. Há uma fraqueza espiritual, uma depressão sobre o cristianismo, uma apostasia diante deste sacudimento, desta diversidade. Levante a sua cabeça, porque amanhã nós vamos derrotar o Exu João Bobo, que fez de você uma pessoa volúvel na fé. Nem você crê mais na Bíblia, nem na Santa Ceia, nem no louvor, nem no dízimo, nem na oferta. De tanto ouvir discípulos de João Bobo pelas redes sociais que pregam contra os ensinos sagrados. Amanhã é uma batalha. Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos. Sabia que tem muito pastor que está no altar, mas não crê em mais nada que faz? Só está ali por causa da cadeira de Moisés, mas não tem mais o cajado, e nem vê sinais, e nem vê maravilhas. É um nhenhenhé, é um nhanhanhá, semana toda, capim seco para o povo, e ele também come capim seco. Se ele é seco, ele só dá capim seco. Se ele é odioso, ele só passa ódio. Se ele é desanimado, ele só passa desânimo. A pessoa dá o que tem. Campo físico, campo administrativo, campo espiritual. Então venha para a libertação amanhã, na catedral e na sede, a quebra das maldições, da depressão espiritual. Foi difícil, rapaz.
o anjo libertar Elias. Depois de uma vitória, ele foi para debaixo de uma árvore, queria morrer. O anjo foi lá, deu pão e água para ele, ele comeu, dormiu de novo. Deus deu de novo, segunda vez para ele, ele comeu, aí ele andou. Ele andou a poder de vara do Espírito, bambu dobrado. Subiu para o monte, chega lá no monte, pensou que ele ia orar, ele foi para dentro de uma caverna. E o diabo manifestou para assombrar ele. Até que Deus falou, saia daqui, o que fazes aqui? Ainda tem ministério, ainda tem projeto de Deus em sua vida, rapaz. Ele levantou, andou, estabeleceu, realizou o que Deus tinha para ele. Lembram de Sansão? Entrou em depressão por causa de Dalila. Perdeu a visão, perdeu o cabelo. Existem ataques do diabo forte. O diabo não brinca de ser diabo. Ele mata, ele rouba e ele destrói projetos, sonhos. E às vezes você está passando por uma crise assim, por isso que o Espírito Santo falou comigo, para ministrar amanhã a quebra das maldições. Às vezes seu pai é um desviado, sua mãe é uma desviada do evangelho, sua mulher, seu marido, e você está aí, balança, mas não cai também. E o diabo soprando o vento do inferno para te lançar no abismo. Haja, reaja, olha para cima, segura nas mãos de Deus, eu posso te ajudar. Eu tenho o dom da fé para te ajudar, eu tenho o dom de discernir espíritos, eu tenho o dom da cura, para curar a sua alma ferida, por causa daquelas pedradas que o altar te deu. Vem estar conosco amanhã. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116, dia 15. Você ainda terá aí 15 dias de setembro para alinhar o que você precisa alinhar com Deus. Profetiza aí amanhã, o domingo, viu, pastor Elisete, no seu altar, o altar que Deus te confiou, pastora. Quebra de maldições, depressão espiritual, para o departamento de jovens, de adolescentes, de crianças, para os obreiros, obreiro que deixou de ser sincero e passou a ser fofoqueiro, viu? Ministra sobre eles. Repreende o demônio da apostasia, o Exu, João Bobo. Sabe o que é João Bobo, pastor Elisete? É aquele boneco cheio de vento que fica balançando. Tem muita gente balançando. Prepare. É batalha, batalha ontem, batalha hoje, batalha amanhã, batalha depois de amanhã. Batalha em outubro, batalha em novembro, batalha em dezembro. É assim. Resista ao mal através das visões e revelações que Deus passa aos vasos legítimos, campo 100% espiritual. 5:52, coloca Miriam aí, coloca. Miriam também entrou em depressão espiritual. Oxente, missionário, Miriam, sim, a irmã de Moisés, depois que atravessaram o Mar Vermelho, que ela cantou, o capeta da vaidade entrou nela, rapaz. Ela achou que era melhor do que o irmão que era profeta. Aí ela recebeu um castigo. Ela foi ferida pela lepra. Mas no fim da vida, Miriam voltou às primeiras obras e entrou pela porta. Vamos louvar com a Miriam nos dias abençoados da vida dela. Bom dia, Espírito Santo. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo
tudo ele faz, só ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos fez. Edineide Arruda já está conosco, meu amigo profeta André Ribeiro também, do Kairos Profético de Belo Horizonte. Deus abençoe o povo de Betim, Sabará, Sete Lagoas, Belo Horizonte, toda a grande e linda região de Nova Lima, ao povo de Belo Horizonte, as minhas orações sempre pela minha querida capital do meu estado, Minas Gerais. Pessoas aqui mandando para mim pedido de socorro. Peço socorro pela minha família. Meu nome é Adriana Lauro de Freitas Portão. Tá bem, Adriana? Venha pegar a sua pulseira amanhã, Adriana. Eu preciso te abençoar com a mão em sua cabeça, filha. Bom dia, missionário. Deus abençoe o Senhor. Peço oração pela saúde de Karina Verena de Lacerda Aragão, câncer. Estarei colocando o pedido, filha, no livro dos serafins e dos querumbins, dos anjos. Pessoas aqui pedindo de todo o Brasil. Bom dia, missionário, a paz. Aqui quem está falando, a primeira vez quero pedir oração, porque hoje eu estou indo na defensoria para Deus fazer segundo a vontade dele. O problema da herança, tá bem, filha? E ela diz, Deus é fiel, Rabone, sempre fiel. Ele é o seu fiel advogado, viu? Fica na paz. João Carlos de Araújo Silva também já chegou para estar conosco. Tatiana Moraes, Evangelista Walter. Sejam todos bem-vindos a mais uma audição do Bom Dia Espírito Santo. A paz, ore por mim, minha família. Adailton Gomes, esse é o meu nome. Coloque no livro dos anjos. Tá bem, Adailton? Estarei colocando, filho. A paz, missionário Daniel. Peço oração por Adriano Bispo e Yasmin Pereira, Bispo dos Santos, Ivonete, oração. Deus abençoe sua vida, missionário. Sim, ore por mim também, viu? Eu quero escrever o nome de Juscelene, Creito, Antônio, Edmilson, Carlos, Valdelice, Josemir, no livro dos anjos. A paz do Senhor, eu peço socorro. Coloca Cláudio também, Erivaldo, Edilson, Adailton, no livro dos anjos. É isso aí, filha. Pessoas de todo o Brasil comunicando através do 99 711 7881. Selma de Jesus também já chegou para estar conosco. Sejam todos bem-vindos. Este é o programa Bom Dia Espírito Santo, na palavra do evangelista Daniel de Oliveira, um nome, uma revelação, missionário da Ordem de Cristo, da década de 60, um dos últimos do Brasil, protestante, língua de fogo, animado pelo ânimo do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Bispo, ore por Valdir Barbosa de Lima, está na UTI, que Deus faça um milagre na saúde dele. Só mesmo um milagre pode trazê-lo de volta. E o meu Deus é Deus dos milagres. Por isso que eu falo com vocês com muito temor, tremor, respeito, sinceridade. Ajuda-me a continuar aqui. Agora em setembro, outubro, manda uma oferta, um dízimo, um voto. Mande. Pregue o evangelho através da minha voz, evangeliza. Viu? Selma Santos Moreira, duas vezes Moreira, deve ter casado com um primo, não é? Então mande uma oferta, um dízimo, um voto, para ajudar a manter a internacional rede que está abalando o Brasil e fora do Brasil. Bom Dia Espírito Santo.
Mande uma oferta, um dízimo, um voto. Seja R$5, R$10, R$50, R$100, R$1.000. 1.000 já é uma oferta Isaac, aquela que dói, aquela que é entre você e Deus, pela sua empresa, pelo seu filho, pelo seu genro, seu sobrinho, é ele mesmo. Por aquela pessoa que foi desenganada com câncer no intestino, nos seios, na tireoide. Faça um voto, tá bem? Uma oferta Isaac é aquela que dói, é aquela que você pensa muitas vezes, porque você vai tirar da economia, da finança, da aplicação, para fazer um voto pela obra mais importante que existe, a evangelização. Aqui é terra boa, você planta uma semente e colhe 100 sementes. Este é o mês de plantar para colher em pastos verdejantes. Não é pagando a bênção, preço da bênção Jesus já pagou, é semeando no ministério do Bom Dia Espírito Santo. Coloquem aí para mim o número do Pix, porque em seu nome, missionário, porque chega em minhas mãos e eu pago o compromisso todos os dias. Ouviu bem? Se for em nome da igreja, tem que passar pelo diretor de finanças, mas quando é em meu nome, chegou e eu paguei. Daniel de Oliveira, Bradesco, 719918-622232. Alguém é ali mandando um Pix, Deus abençoe. Um voto, um dízimo, uma bênção daquele desenrolar que aconteceu em sua economia, em suas finanças. Lembra do Bom Dia Espírito Santo que intercedeu e passou para você a revelação da prosperidade, tá bem? Coloque aí para mim o corinho do momento da santa oferta. É momento de vir ao gasofilácio da fé, Brasil. Eu venho trazer para o meu Salvador. Eu abençoo a sua mão esquerda e a mão direita a minha oferta, com a bênção da riqueza e da prosperidade, do pasto verdejante, da água tranquila, da mesa preparada. Seja desenrolado aquele dinheiro que está na Justiça Trabalhista Comum Federal, a aposentadoria, a venda daquele imóvel, daquele terreno, daquela fazenda, daquela loja, daquele navio, daquele avião, daquele lote, daquela mansão, daquele prédio, daquele terreno, que seja concluído os negócios antes do dia 15 de outubro, assim diz o Senhor. Aquela herança, aquela demanda, que haja prosperidade. Eu repreendo o tranca-rua, eu posso repreender, eu repreendo a Maria Mulano, o Exu do Lobo, o espírito da pobreza, da dívida, do agiota, o espírito de mendigo, que haja prosperidade nestas vidas. 100 vezes mais eu desamarro esta pessoa que foi amarrada naquele pé de piaçava, naquele coqueiro grande, no pé da sucupira, do abacateiro roxo, da jaqueira mole, que venha a prosperidade. Eu desenterro o que foi enterrado por aquela avó, por aquela tia, por aquele ex, por aquela sogra, e que a prosperidade venha sobre este povo, e que o dízimo, a oferta, possa ser para a pregação do Evangelho através do Bom Dia Espírito Santo. Eu profetizo que transbordará a mão direita e a mão esquerda. Eu estou profetizando ao mundo espiritual, e que estas pessoas recebam a assinatura na carteira de trabalho ou novo contrato trabalhista.
vista. Eu profetizo a vitória no concurso público, federal, estadual ou municipal. Que todos recebam, em nome de Jesus, a bênção da prosperidade. Feche a sua mão e diga: eu recebo, 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 em nome de Jesus. Os teus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles gozo, paz e alegria. A bênção é da Bahia para todos os continentes. O amor de Deus não tem como medir altura, largura e profundidade. O Espírito trabalha onde há espaço para trabalhar. Aqui não tem porta fechada para o Espírito operar. A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ceia, alimento físico e alimento espiritual. Espírito Santo, o teu poder. Por isso que eu falo com vocês, compartilhe estes programas, o de ontem, o de antes de ontem, o de hoje. Alguém precisa ouvir o que Deus manda eu falar. Participe do meu ministério evangelizando através da minha imagem ou da minha voz. O número do Pix está ali, ó. Bradesco Daniel de Oliveira, 7199186232. Às vezes você tem colocado a sua semente em lama, vigie, viu? Faça um exame aonde você põe a sua bênção. Senão você estará jogando a sua bênção em lama, em poeira, em vento. Aí não vai ter fruto. Seja inteligente. Com uma mão ele abraça e com a outra mão protege a nossa cabeça. Peça a Deus sabedoria, até para você colocar a semente, para que haja uma floresta para Deus. Eu te dou uma oportunidade de pôr esta semente no ministério do Bom Dia Espírito Santo. Tá bem? 6h08 eu estou convocando todo o povo da Bahia para amanhã. A quebra das maldições, depressão espiritual, muito pastor desanimado, incrédulo hoje, muita gente não crendo mais em Deus, nem na Bíblia, nem na Santa Ceia, nem no dízimo, nem na oferta, nem no altar. Há uma apostasia geral. Que Deus tenha misericórdia. Por isso que as tragédias estão acontecendo nos rios, nos mares, na guerra, peste, terremoto, enchentes, como a gente nunca tinha visto, no Brasil e fora do Brasil, diante de nós. Tiroteio, Cracolândia em São Paulo com mais de 10 mil zumbi drogados. Misericórdia. Então faça uma coisa, o que nós podemos fazer. Pregue o Evangelho, não há outra salvação, é só o Evangelho. Não há partido político, não há ONU, não há organização dos 20 mais importantes do mundo, não, nem dos 7, nem dos 20, nem dos BIDs. Não há, é campo espiritual. A terra geme, porque as blasfêmias sobem às narinas de Deus, aos ouvidos. E aí o cálice está sendo derramado. E como sofre o justo, também o ímpio. Mas o justo vai para o céu e o ímpio vai para o inferno. Então vamos fazer o que a gente pode fazer. Tá bem? Abra sua Bíblia. Bíblia aberta. Tatiana, Marinalva,
Miriam Martins, cadê sua Bíblia, Miriam? Cadê você que não veio pegar a sua pulseira? Amanhã termina, viu? Se esforça e venha pegar amanhã ou na sede ou na catedral. A sua e do seu esposo estão guardadas. Até amanhã. Abra sua Bíblia. Salmo de número 1. Abriu a Bíblia. Pegue a Bíblia lá no criado mudo. Em cima da penteadeira, da geladeira, porta-luvas do carro. Ande com a Bíblia, viu? O drogado não tem vergonha de andar com baseado de cocaína, crack, maconha. O alcoólatra com a garrafa de cachaça debaixo do braço e a sacola cheia de litros de Pitu 51. E às vezes os cristãos têm vergonha de andar com a Bíblia. Ande com a Bíblia, para que eles saibam que você tem uma diferença. É guiado pela cultura do céu. É diferente mesmo. O crente tem que ser diferente. Se o crente for igual a um profano mundano, qual é o Deus que ele está servindo? De vitória ou de derrota? Abra sua Bíblia, Maria Garcia. A felicidade dos justos, quem pratica coisas justas. O castigo dos ímpios. Está escrito aqui, ó, que o ímpio vai ser castigado. O que é ímpio, missionário? Que pratica pecado, impiedade. Que não quer melhora no campo espiritual, então ele é um ímpio. Bem-aventurado o varão. Quando a Bíblia fala de varão, está falando do homem, que é o cabeça, e da mulher, que é a continuidade do cabeça. Tanto varão aqui é para o feminino ou para o masculino, homem ou mulher. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho de ímpios. O que é conselho de ímpios, missionário? É aquela pessoa que manda você pagar com a mesma moeda. É aquela pessoa que manda você vingar, adulterar, trair, roubar, maquinar o mal para dar o golpe no dia seguinte. Porque aquela semente maligna foi plantada em sua mente através daquele ímpio. Você precisa de um conselho? Abra a Bíblia e leia Provérbios, Eclesiastes, Salmos, Evangelhos, Epístolas, ou vá logo no Apocalipse para você tomar uma cacetada de uma vez. Está entendendo, Josélia? Você já leu a Bíblia hoje, Josélia? Só fica ouvindo o que as pessoas falam. Examine as escrituras, viu? Para você não se embaraçar com os negócios desta vida que está em volta de nós, às vezes quer nos enrolar. Vigie, viu? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios. Sai fora do conselho de ímpio. Mãe ímpia, tia ímpia, avó ímpia, pai ímpio. Ele só tem impiedade. É sua família? É seu sangue? Mas vá pela Bíblia, porque eles não podem te aconselhar, porque não conhecem a verdade. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores. O que é caminho de pecadores, missionário? Onde os pecadores estão se alcoolizando, bebendo, prostituindo, pulando carnaval, falando palavrão, indecência, fumando, bebendo, piadas. Sai fora daquele local, daquele caminho. Senão você vai se contaminar, porque a carne é fraca e contamina com as coisas materiais. Sai dela, povo meu, da Babilônia, da confusão. Sai do caminho de pecadores. Às vezes você vai entrar em um bar, até para comprar um refrigerante. Veja se aquele ambiente presta para você entrar. Ou vai no outro, ou vai aonde tem um lugar mais leve. Sai fora.
daquela contaminação de piadas, de palavrões, de fumaça de cigarro, de bafo de cachaça. Caminho de pecadores é caminho sujo, fedorento. A Bíblia está falando que você, eu, nós somos bem-aventurados. Se não parar, ouvir conselho de ímpio ou parar no caminho de pecadores, nós somos bem-aventurados. É aquele que foge, é aquele que desvia, é aquele que pega um outro caminho para se proteger. Você sabe que aquele ambiente ali não é seu, sai fora, porque a carne é fraca, senão você vai se poluir, contaminar, e o diabo vai te amarrar da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e te lançar no lago de fogo e enxofre. A Bíblia está falando que bem-aventurado é o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, viu, Fabiana? E nem detém caminho de pecadores. Tem muito crente hoje em caminho de pecadores. Aí torna um pecador consciente e sem arrependimento. E o fim dele é junto com o mal no lago de fogo e enxofre, o diabo. Agora vejam, e nem assenta na roda de escarnecedores. Atenção, Brasil! Roda de escarnecedores. Ontem eu falei aqui um assunto e alguém depois me mandou uma mensagem. Que assunto, missionário Daniel de Oliveira? Uma pessoa falou para mim: eu quero ficar aqui na catedral com o senhor. Perguntei: por quê, irmã? Escute bem. E ela falou: eu era de uma igreja muito conhecida aqui na Bahia e no Brasil, que as irmãs usam roupão, cabelão, mas língua comprida, missionário. Eu fui para um círculo de oração, dizia ela para mim. E eu pedi oração pelo meu filho e a minha nora. E o assunto da minha família foi parar no altar. O assunto da minha família foi parar na feira livre e no bairro. Missionário, ela me dizia chorando, eu fui pedir oração com sinceridade pela minha nora e meu genro. E a presidente do círculo de oração, a dirigente, levou o meu particular da minha família para o altar. Chegou na feira do bairro, eu tive que mudar de casa e mudei agora de igreja. Vocês sabiam que existem círculos de oração nas igrejas, que às vezes não é círculo de oração, é de divulgação da sua intimidade? Vigie, viu? Com aquela líder do departamento do círculo de oração, ou com aquele pastor bocudo que você conta você fala às vezes as suas intimidades pedindo oração com sinceridade, e aquele carnudo ou aquela carnuda passa a defamar você, sua família. Sabia que tem muita gente fora de igreja por causa daquele círculo de divulgação? Porque a líder é a pior fofoqueira? Ou às vezes não é ela? Às vezes é um membro daquele círculo de oração que vai contar o seu particular, que houve com você, com seu marido, suas intimidades lá do quarto. Tem pessoas que é tão simples, tão sem maldade, que conta às vezes até as intimidades lá do quarto do casal, pedindo oração, pedindo ajuda espiritual, e aquela carnal que está ali ouve
E divulga na feira, no bairro, no altar, no outro grupo, ainda leva para casa e fala perto dos filhos que são ímpios, das filhas, e aí vai a desgraça. A bênção se transforma em desgraça. Vigie quando você for falar de coisas íntimas, dívida, problema sexual, problema íntimo seu, da sua família, você apenas pede oração. Aí as pessoas mal intencionadas falam, não, irmã, mas tem que falar oração, por quê, irmã? Aí a coitadinha abre o coração. E abriu a porta da derrota, porque às vezes aquela líder do círculo de oração, ou aquelas que participam ali, tem mente carnal, diabólica e satânica. Muita gente está entendendo o que eu estou falando, que já foram vítimas. Você participar de um círculo de oração é uma bênção. Mas vigie com seus pedidos. Vigie quando você leva fotografias e ainda mostra e fala problemas íntimos da sua família. Como diz, roupa suja lava em casa e apenas apresenta a Deus para que Deus mande o sabão do lavadeiro. Jesus chegou a dizer, quando nós formos orar, para orar dentro do quarto, porta fechada, para ninguém saber do que você está clamando ao céu. Estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes o círculo de oração de homens, tem um homem terrível na língua, rapaz, pior do que mulher, que parece anjo, mas é demônio da língua de trapo. Círculo de oração de jovens, às vezes uma jovem fala para as outras jovens seus problemas sexuais íntimos, dali a pouco está todo mundo na rua, no bairro, na escola, no colégio, sabendo. Vigia, viu? Deus está me mandando eu falar isso, porque uma irmã chorando me procurou, eu era de tal igreja, círculo de oração, mas só que destruíram a minha família, porque eu fiz um pedido com lágrimas, e eles interpretaram de outra maneira e começaram a julgar. E hoje a minha família, tive que mudar de casa por causa disso, assim, assim, assim. Então a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que não assenta em roda de escarnecedores. Quando você souber que aquela rodinha, aquele grupinho, aquela maloquinha, vigie com seus amigos que você conta seus problemas também, viu? Guarda a sua língua, guarda a sua alma, até daquela que recrina sobre o seu peito. Está na Bíblia. Aí as pessoas sinceras, rapaz, no círculo de oração com 20, 30, 50 pessoas, começa a falar da sua vida particular, suas dívidas, problema sexual, problemas do filho, da filha. Dali a pouco, meu irmão, você está na rua e alguém está sabendo da sua vida mais do que você. Sai fora de roda de escarnecedores. Você pode participar do círculo de oração? Deve. Mas vigie com quem você fala e o que você ouve ali. Pode ver que Eva foi falar com a cobra. E às vezes uma mulher não vigia e ela solta a intimidade que você a contou e vem aí a derrota, a destruição. Roda de escarnecedores. Círculo de oração às vezes é círculo de comunicação.
Você é inocente, está andando pela rua e todo mundo sabendo da sua vida íntima, financeira, familiar, emocional. Conte para Jesus, rapaz. Se Jesus não puder te ajudar, quem vai te ajudar? Aquele círculo de oração às vezes vai te derrotar. Vigie, viu, Nildete? Vigie, viu, Amanda? Viu, Vânia? Põe um freio na língua. Então a Bíblia está falando. Missionário, o senhor está dando doutrina? Não. Eu estou passando um alerta. E alguém está ouvindo e está dizendo: missionário, já aconteceu comigo e eu saí fora daquele círculo. Porque a líder era a maior fofoqueira do grupo. E vigie com o que você conta para pastor carnal, irmão carnal também. Peça oração, mas não precisa expor o pedido. Mas quem é fofoqueiro fica perguntando. Tem que falar tudo, irmã. Tem que falar tudo, bota para fora. Ele quer botar, você bota para fora? Ele pega o seu vômito e espalha para os cães. Eu estou aqui para te ajudar. Examine-se a si mesmo. Faça um balanço. Fale com Jesus quais são as suas queixas. Pede oração, sim, mas não precisa falar a causa, o porquê, aonde foi, quando foi. O Senhor conhece seus pensamentos e Ele vai te ajudar. Agora veja o versículo 2 do Salmo de número 1, já são 6:27. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor. Eu precisava ouvir isso, Nildete. Peço oração pela minha esposa, Patrícia. Hoje ela vai fazer perícia do INSS. Tá bem, filho. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. O bem-aventurado medita na lei de Deus. O bem-aventurado, ele não anda em caminho de pecadores, nem roda de escarnecedores, nem ouve conselho de ímpios. Porque ele é um bem-aventurado. O tempo dele é a lei do Senhor. Ele ouve hinos, ele canta, ele bate palmas, ele lê a Bíblia, ele aproveita o tempo. Como disse Deus para Josué: não aparta da tua boca o livro da lei. Medita no livro da lei. Medita, Antoniete, no livro da lei. Nildete Vieira. Medite, Gilson, no livro da lei. Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em qualquer livro, capítulo, versículo ou uma mensagem que fala o seu coração. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. O bem-aventurado ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Nós temos que ser uma árvore frutífera. Jesus uma vez amaldiçoou uma figueira, porque ele procurou frutos na figueira e não achou. Ele estendeu a mão e disse: nunca mais comam fruto de ti. E a figueira secou da primeira folha até a raiz central. Frutos, eu tenho que ser uma árvore frutífera. E eu creio que eu sou e tenho me esforçado para ser pelo adubo do Espírito. Árvore frutífera. Eu não posso me secar. Se eu comer pasto verde, eu ficarei verde. Saúde espiritual. Mas se eu comer pasto seco, eu serei uma árvore seca também. E mesma coisa somos nós.
os nutrientes, a proteína pelo sangue e pelo corpo do Cordeiro, me faz uma árvore frutífera. Me faz ser uma árvore frutífera. Se você vai no lugar, é o mesmo nhenhenhê, é a mesma ladainha, é a mesma liturgia do homem. Não tem sinais, não tem prodígios, não tem avivamento, não tem glória. Você só vai secando, é só palestrante. Vamos ouvir a palestra da irmã Benedita, da doutora. Tem que ouvir a palestra daquele irmão simples, cheio do Espírito, porque ele vai passar luz. Os palestrantes, vamos ouvir a palestra de fulano, de cicrano. Falou, não edificou nada, pode ajudar em alguma parte da ciência, mas do Espírito, que é o mais importante, não ajuda nada. Por isso que a igreja está fraca, porque falta os nutrientes espirituais, poder de Deus, poder do Evangelho, sinais e prodígios. Porque ontem eu tive 6 cultos, igreja lotada, porque entram e veem do sobrenatural e recebem o sobrenatural. E saem e querem voltar de novo. É igual a corça. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. A corça procura água limpa, e ovelha também. Procura água limpa e pasto verde. Se não tiver pasto verde, a ovelha morre, como tem morrido muitos cristãos em sua fé. Por isso que amanhã eu vou fazer uma oração de quebra de maldições da depressão espiritual. Muita gente depressiva espiritualmente porque o altar está depressivo. O altar não tem mais proteínas, nem pasto verde. Os doutores, discípulos de Freud, ou da sociologia, só tem letra, não tem vida naquilo que passa. Aí a igreja vai ficando fraca. O diabo dá um sopro, a pessoa para lá no cabaré com uma garrafa de cachaça na mão, porque a ovelha fraca, derrotada. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. O que é a estação própria? É o tempo de buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de buscar. Sempre é tempo de buscar. Porque a batalha é ontem, hoje e amanhã. Então é tempo de buscar. Sempre. O poder do Evangelho. O poder de Deus. Como tem que buscar. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, da qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Sabe o que é folha? Os dons espirituais. E tudo quanto fizer, prosperará. Esta prosperidade aqui não é só dinheiro. É paz, é alegria, é saúde, é ânimo espiritual e físico. E tudo quanto fizer, prosperará. Agora veja o versículo de número 4. Já são 6 horas e 34 minutos em Salvador. Deus abençoe meu amigo pastor Samuel Ribeiro, que está participando conosco. Não são assim os ímpios. Ó os ímpios, ó o retrato de quem pratica a impiedade. Quem assenta em roda de escarnecedor, ouve conselho de ímpio e ainda anda no caminho errado.
Não são assim os ímpios. Olha a diferença. Olha a diferença do pasto verde, da árvore frutífera plantada junto a ribeiros de águas, com a impiedade. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, palha seca. O ímpio é palha seca. O vento dá, ele vai para a Cracolândia, vai para o cabaré, vai para o cassino, vai para o carnaval. Troca de mulher, troca de tudo, porque ele é volúvel, ele é palha seca. Quem manda nele não é as proteínas do cordeiro, é a força negativa do mal. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ele é palha seca, ele é casca de cebola. E assim são muitos cristãos. Quando você vê um crente pulando de igreja em igreja, igreja em igreja, procurando a igreja certa, é porque ele já está 90% desviado da aliança com Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ele não é árvore na beira do rio, ele é árvore seca, palha seca levada pelo vento. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Às vezes você fala, por que fulano sumiu, cicrana desapareceu? Porque estava na congregação, mas não era um congregado. Estava na congregação, mas não era um congregado pelo sangue do Cordeiro. Estava ali com outros pensamentos e objetivos. Porque o Senhor, olha o versículo 6, aqui não está falando do pastor, aqui está falando do supremo pastor, o dono da igreja, da eclésia. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios. Viu, Hércules, Fabiana, Cláudio Dias, ouça este programa desde o começo, para você entender o que Deus revelou. Não fica só pelas pontas não, viu? Pelo resto do programa. Ouça todo, porque a mensagem é completa. Não é um pedaço do pão. Deus está nos dando um pão recheado, porque a mesa é farta. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios. Aliás, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, missionário Daniel, leia direito também. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, quem pratica a justiça. Está entendendo, Joelma Lopes? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece. Todo o nosso desejo de coisas certas e corretas. Viu, Selma? Ande na presença de Deus, viu, Selma? Para que o seu nome esteja no livro da vida. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, misericórdia, perecerá. É a casa edificada sobre a areia, caminho dos ímpios. Perece, cai, desaba, destrói, e o fim é mau. Viu, Ivonete Carvalho da Silva? Leia, assista este programa desde o começo, viu, Ivonete? E compartilhe em suas redes. Alguém precisa ouvir o que Deus me usou hoje para falar. Cada dia Deus me usa para falar um tema, um texto, um contexto da palavra. Aqui não é pregador de um versículo perdido, não, viu? Aqui é pregador de texto, de contexto. Aqui é pregador que entende e tem a
palavra de Deus, a revelação da palavra. Todo mundo que tem a revelação da palavra não sabe nem pregar e nem explicar e nem dialogar, mas o Senhor tem me feito conhecer coisas para edificação do corpo de Cristo. Medite neste salmo. Tem muita gente abençoada nos altares, mas tem muita gente que já morreram espiritualmente. Está ali por causa da cadeira de Moisés e por causa do pão que perece. Só por causa disso, mais nada. Não tem amor pelas almas e nem ama a sua alma e nem ama a sua família e nem ama a Bíblia. Depressão espiritual generalizada. Venha à Catedral da Bênção amanhã. Às vezes você é um pastor desanimado com a fé, hein? Ah, mas eu sou pastor, mas precisa da ajuda. Antes de qualquer um de nós sermos pastor, nós temos que ser ovelhas. Ovelha crama, ovelha chora, ovelha produz. Ovelha é um animalzinho que precisa do carinho do pai. Vamos falar com Deus, Brasil! Deus! Desperta, Brasil, Brasil. Que este povo que me acompanham por esta rede internacional possam despertar para contribuir com este programa, enviando uma oferta de R$5, 10, 50, 100, 500 ou R$1.000, ou mais, uma oferta Isaac de uma bênção recebida. Faça prosperar as mãos que semeiam a tua semente. Abençoa todos que agora estão anotando o número do Pix, 71-9918-62-232. Pessoas que estão na mesma visão, na mesma fé, no mesmo caminho, entrou pela mesma porta que o Senhor me fez entrar há 55 anos. Pai, eu te agradeço pelas multidões que ontem estiveram na catedral, na sede, para colocar o nome no livro dos anjos, o livro que está abalando a Bahia, o Brasil. Porque do Brasil chegam nomes de todos os estados, de todos os países também, para colocar no poderoso livro, o livro da Revelação de 1969. Abençoa todos os ouvintes. O dia de amanhã, quando eu fizer a oração da quebra das maldições da depressão espiritual, que a glória possa descer no templo e o povo ser renovado para a glória do seu nome. E o espírito do João Bobo derrotado, fracassado, o espírito da pobreza, da dívida, vencidos. Abençoa amanhã na Catedral da Bênção, no Largo das 7 Portas, 446, na Lima e Silva, 116. Derrama da sua glória, derrama do seu espírito. Abençoa também, Senhor, os cultos ali na sede, no bairro da Liberdade. O restante das pulseiras que nós iremos entregar amanhã para completar a marca de 3.000 almas selada para uma bênção especial de prosperidade. Eu abençoo os 100.000 folhetos que estão pelas ruas de Salvador para evangelizar. Que o Espírito do Senhor fale em cada coração que receber aquele folheto. Pai, abençoa todos
os amigos e todos os irmãos. Nós oramos em nome de Jesus, com a força poderosa da nossa fé. Eu abençoo o copo com água que esta pessoa segura irá beber como remédio espiritual. Eu abençoo aquele pouquinho do azeite que estas vidas estão apresentando diante da prece poderosa. Pessoas que estão apresentando caixa com medicamentos, fronha do travesseiro, peças de roupa, carteiras, chaves, protocolos, carteira de trabalho, que nunca mais viu um carimbo, uma assinatura. Pessoas que estão orando comigo, pelo filho, pela filha, pelo enteado, pelo genro, para que haja prosperidade, para que haja paz, para que haja união, para que haja a união novamente das alianças quebradas. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus abençoe Marilúcia Mota, Amanda, Moura, Deus te abençoe, Moura. Apareça, Moura. Você não pode ficar sozinho, você tem que ter cobertura espiritual. Entenda princípios de Deus, viu? Lívia, Deus te abençoe. Às vezes as pessoas dizem, eu estou bem, apenas bem materialmente, mas o espiritual falta cobertura. Dalva, Deus te abençoe, filha. Deus abençoe todos os nossos ouvintes, principalmente pela Rádio Cruzeiro e a Rádio A Voz da Bênção. Joelma, Deus te abençoe. Você já pegou a sua pulseira, Joelma? Ainda temos algumas para amanhã. Miriam Silva, Deus te abençoe, filha. Edneide, Deus te abençoe. Que o Rabone, o Rabino, o Mestre, os envolva. Que a palavra Shalom nos acompanhe sempre. E a palavra Deus proverá faça parte do nosso vocabulário. Rita, cheguei no final hoje. Ouça este programa desde o começo, viu, Rita? Está aí em minha página no Facebook. Joelma, já peguei sim. Amanda, você já pegou sua pulseira, Amanda? Eu acho que sim, não é? Porque vocês estavam na Santa Ceia do dia 4. Deus os abençoe. Meu abraço. Edneide, Deus te abençoe. Rabone, estou aí, Edneide. Rabone, meu mestre, meu advogado, meu Senhor.